Olá, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Nós que continuamos estudando o capítulo 15. E como sempre fazemos antes de começar, dar início a esse estudo, gostaria de pedir a Alex que faça a oração de abertura. Obrigado, Alex. Divino Mestre Jesus, com muita alegria e gratidão no coração que estamos mais uma vez aqui reunidos, na tentativa de aprender os teus ensinamentos através das escritas deixadas pelo nosso irmão André Luiz, a quem também devotamos a nossa gratidão. E assim, Jesus, pedimos a Ti que abençoe o nosso estudo, ilumina nossas consciências, nossas mentes, para que possamos entender, absorver e reter conosco esses estudos, o que vamos aprender, os ensinamentos, e assim aplicarmos em nossas vidas diárias, nas situações que possam vir, e nós possamos nos lembrar do que aprendemos hoje. Não nos deixe nos distanciarmos desses ensinamentos, Jesus. Dai-nos força para perseverar no bem e trabalhando na Tua seara, aprendendo. Abençoa os nossos irmãos que não podem estar conosco essa noite por qualquer motivo. Cada um receba a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz, onde quer que estejam. E assim, unidos num só propósito, nessa atmosfera de paz, pedimos a Ti, aos nossos benfeitores espirituais, que gentilmente nos assistem, permissão para iniciarmos o estudo de hoje sob a Tua guia e a Tua direção. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, Alex. Vamos então compartilhar o resumo da semana passada. Então eu vou ler rapidamente. Então, como vocês se lembram, nós paramos no capítulo 15, aprendendo sempre, e isso é o que nós vimos até agora. Inicia-se os últimos procedimentos fúnebres de Dimas, mas não sem antes uma prece sentida por um irmão encarnado, intuído por Jerônimo, que muito ajudou a acalmar a perturbação mental de Dimas. Seguindo o cortejo, iam por volta de 20 desencarnados, incluindo Dimas, que era sustentado e aconselhado por sua mãe. Ao chegar ao cemitério, André surpreendeu-se ao se deparar com uma turba de espíritos que os chamou de vagabundos sem corpo físico. Tentando entender o que se passava, André ouve a explicação de Padre Hipólito. Nosso trabalho no cortejo vai além de apenas assessorar o irmão no momento da transição. Protegemos também os despojos físicos dos ataques de malfeitores que visam subtrair-lhes os resíduos vitais, atacando suas vísceras cadavéricas. E cita que o encontro de Jesus com espíritos endemoniados nada mais era do que espíritos perturbados que habitavam sepulcros. Padre Hipólito continua a dissertar em nossa interpretação errônea do que seria o diabo, afirmando que o diabo não é uma pessoa em si, mas sim todo espírito que se desviar dos desígnios divinos, pervertendo o coração e a inteligência na satisfação de criminosos de caprichos. Tendo dito isso, Padre Hipólito se debruça sobre o corpo e, através de passes longitudinais, dispersa na atmosfera todos os resíduos de vitalidade restantes do corpo. No caso, estamos falando do corpo físico, né? A casca grossa, carnal, da qual Dimas já havia se separado. Nesse momento, André ouve gemidos lacinantes, vindo de pontos diversos do cemitério. Um em especial lhe chama a atenção para uma mulher desencarnada, aparentando ter 36 anos, sentada em terra fofa, que emitia lástimas em tom comovedor. Encontrava-se em sofrimento, revoltada, confusa e a pedir para ser levada de volta à família, pois não se apercebera da morte do veículo carnal. André, percebendo o seu quadro geral, lhe pergunta: Já orou, minha amiga? Já lembrou da providência divina? A pergunta foi recebida com descaso e revolta. André percebe que as noções de espiritualidade estão distantes de seu ser.
do ser, no caso, né, dessa irmã. E observa que seu sofrimento se dá ao fato de ainda estar ligada ao corpo em decomposição pelo cordão prateado que lhe assoma a cabeça. André sente profunda piedade por essa alma sofredora. Esse é o resuminho, né, do que nós vimos até agora. E agora nós continuaremos a leitura e a gente pode voltar só um pouquinho, né, só para a gente se localizar melhor, né, se localizar na história. Quem gostaria de começar a ler aqui, então, do Quero um Médico? José, você que pode ler para nós? Olha, poderia voltar um pouco mais aí, quem está pedindo médico? É essa irmã sofredora. Ela Ah, com ela já estava conversando. Essa irmã que estava desorientada, confusa, revolta. Então volta aqui, isso. esse aí é o André Luiz que fala, né? Já orou, minha Sim. amiga? Já se lembrou da providência divina? Ah, ok. Aí ela responde: quero um médico, depressa, sou o padre, bradou irritadiça. Não posso morrer, despertem-me, despertem-me. André fala: Jesus é nosso médico infalível. Indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas. Embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo, oh, quem me despertará? Da fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando chão adentro. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de um interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido dos servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento, não podemos esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberados desprezos pelos sublimes patrimônios da vida humana. Eu atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similia similibus em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, e flagelando-se mutuamente, alcançaria os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Pitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional. Completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne,
absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez. Situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada testemunha explicante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que, nos últimos instantes, os vaguidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhores íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação, pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente comentar um pouquinho até agora o que a gente leu. Então, a gente está se inteirando, né, um pouco mais da situação dessa irmã, na qual André Luiz se deparou no cemitério, né, e esse é apenas um caso dentro de muitos outros, né, que ele descreve antes de chegar nessa parte, dizendo de espíritos que ele via no cemitério, né? Então imagina o sofrimento dessas pessoas, né? Uns estão em negação, outros estão sabendo como estão, mas ainda estão apregados à carne, vamos assim dizer, em busca dos resquícios de fluidos vitais, né, que porventura acompanham os certos corpos, né, que estão ali a serem enterrados, numa verdadeira atitude vampirística, né, vamos assim dizer, né, de sugar, né, energia. Mas pronto, essa irmã não é esse o caso, ela, como nós lemos, ela está completamente desvairada e fora de si, né? Porque enquanto esteve vida, qual que era o seu foco? Vivia apenas vamos dizer, talvez na luxúria, não se importou, vivendo apenas para os prazeres da carne, vamos assim dizer, né? E pouco se importou, pouco deu atenção às necessidades do espírito, né? Então, e quando veio o compromisso da maternidade, né, através da gravidez, mesmo assim ela ainda pouco se importou com esse chamado, né, que é tão, vamos assim dizer, tão santificante, né? Acho que é um privilégio para qualquer mulher né, que possa e que tenha o desejo de ser mãe, de o poder fazê-lo, né? Claro que muitas têm a vontade de ser mãe e não podem por outros motivos, né? E que não vem aqui ao caso, mas ela, como podemos ver, ela, sinceramente, ela mesmo ainda assim, nessa condição né, da gravidez, de estar ali dentro de si um feto, ela completamente deixou isso de lado e continuou vivendo a vida como se tivesse nada acontecendo, né? E por causa desse descuido dela, por causa desses desvarios, foi que no final teve um parto complicado, um parto problemático, e que ao fim, a cabo, lhe trouxe o desencarne, né? E às vezes foi o que está descrito também nos últimos momentos, né? Quando ao ouvir o filhinho, talvez a chorar,
ou até ter o filhinho nos braços, foi quando os instintos maternos, né, finalmente um, afloraram isso nela, né? Despertaram isso, obrigado, Alex. Mas aí já era tarde, né? Já era tarde. E muitas das vezes isso acontece conosco também, né? Quantas das vezes a gente não se arrepende de ter feito alguma coisa porque aprendemos, né, a lição, mas já era tarde, né? Graças a Deus, né? Porque se estamos aqui é porque ainda não é porque aprendemos a lição e isso sobrevive, e continuamos aqui, né, encarnados para contar a história. Mas no caso dessa irmã, o erro foi tão grave que acabou levando ao desencarne, né? Então isso acaba sendo também um alerta para nós todos, né? Para vermos realmente, para continuarmos, será que estamos, né, dando realmente a devida importância à minha existência, às coisas que eu tenho feito, né, à espiritualidade, né, a Deus, será que eu tenho, né, levado isso realmente com o respeito que necessita, com afinidade e com um afinco, né, também, né? Não é só a gente dizer que é espírita, e eu falo isso por mim, tá? Não tô falando de ninguém, não. Mas não é só a gente dizer que é espírita e sou espírita dentro do centro espírita, né? Do lado de fora do centro espírita eu faço tudo, tudo e mais um pouco. Então, essas, esses estudos me ajudam muito a refletir nisso. Peço desculpa se eu fui sair um pouco do tópico. Alex, você gostaria de dizer alguma coisa? É o que a Ariane falou semana passada, né? Que é o quanto é importante durante a gravidez a mulher respeitar, né? O estado de gravidez, ter reverência por aquele momento, né? O que eu entendi é que ela, durante a gravidez, né, abusou bastante e não se respeitou, né? E aí ela mesma causou no final esse desencarne aí e deve ter sido muito angustiante, porque você imagina você estar ali acabando de parir, ouvir os gemidos do bebê, o vagido, né, que é o gemido do bebê, e você saber que você está indo, né, até ela combateu, né, tentou combater, mas já era tarde, né, combater a morte ali, né, e já era tarde, que angústia, que ela deve ter desencarnado numa angústia terrível, né, e também lembrar que ela, quem está do lado, né, dessa pessoa nesse estado de gravidez também tem que amparar, né, e respeitar o estado da pessoa, né, tentar não causar dor e sofrimento, né, porque às vezes o companheiro também não colabora, né, incita aquela desvario na pessoa e não respeita que a pessoa está numa outra condição fisicamente e ela também não tem apoio. Então, assim, pelo que tudo indica, foi tudo escolha dela, mas a gente tem que lembrar também que quem está do lado também pode ajudar nesse momento, né? A trazer a pessoa um pouco mais para si, para o chão e para a pessoa despertar, né? Sim. Sim, ainda não falou, né? Não foi falado ainda nesse capítulo a respeito da posição do marido, né? Sabe, É, sabe sim, sim, que se ela era casada. Eu, por acaso, não li mais para frente do capítulo, então eu vou lendo com vocês, eu vou descobrindo com vocês. Mas a gente não sabe realmente qual foi o papel dele, né? Nisso tudo, porque afinal não era só ela, né? Também tinha, eles eram um casal. Mas vendo aqui pelo que eu estou vendo aqui, que fala do laço fluídico, né? Que liga ela ao corpo material, isso me fez lembrar da questão do suicídio involuntário, né? Por causa das atitudes dela, ou sim, suicídio inconsciente, né? Que pode ser muito bem o caso dela. Não é que ela buscava a morte, mas os abusos que ela teve, ela fez, né? Ela infligiu sobre ela mesma, a levaram à morte. Então acabou sendo, talvez, caindo na posição de suicida inconsciente. E porque ela extinguiu a própria vida antes da hora, é por isso que ela também ainda está ligada ao corpo, porque ela de certeza ainda deve ter muito fluido vital, né? Porque o fluido vital é tipo
Eu vejo assim, o fluido vital é a bateria, né? É a bateria, é a carga de energia que todos nós temos, que vai nos movimentar, né? Ou movimentar esse corpo, né? Não nós espírito, mas nós enquanto espíritos encarnados. É a energia que vai movimentar esse corpo enquanto estamos aqui na Terra, né? Então, como ela ainda tem muita, talvez ainda tenha muita energia vital no corpo material, né? Então é por isso que esse laço ainda se faz ainda, talvez não tão forte, né? Porque o corpo já está a entrar em decomposição, mas ainda está ali, tanto é que diz, né? Então, mas acho que vai ser interessante se continuarmos a leitura agora para ver se realmente o André entra nesse aspecto. Você quer continuar para nós, José? Por favor? Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao inventório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putréfata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento, não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser. Temos ordens. Acho que eu comentei isso, não, né? O André Luiz chegando e querendo já resolver os problemas, né, velho? Resolveu o problema de todo mundo. Ele é uma alma muito caridosa. Então André insistiu. Por que tamanha exigência? Ainda pergunta, né? Olha, se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvarada o corpinho tenro do filho pequenino e, como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Ah, olha só, ela teve um esposo, né? Ela também negligenciou o casamento, né? Também. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertado e dormirá sono reparador, em instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando: qual demente hospitalizado em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: o que é campa? Campa é o túmulo? Não sei. Acho que Campa deve ser o túmulo. Eu penso que sim, mas a gente já vai ver. Sim, é o túmulo. São aqueles materiais que se usam para cobrir as pessoas nos cemitérios. Normalmente são mármore ou pedra. Assim. Então tinha um velhote de cócoras em cima do próprio túmulo. Aí então o benfeitor aponta para ele. E designando o velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: venha, André, e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me! Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante.
na presente situação e, como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zuzi-los diariamente. Porque não pode simular o espanto que me tomara o coração? O servidor otimista acentuou. Não há motivo, André, para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, as quais não falecem proteção e esperança. Porquanto, outros existem, tão acentuadamente curiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcostrais, tal o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão da tranquilidade do colaborador cônscios do serviço a realizar, acrescentou. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Eita, nós, hein? Vamos parar só um pouquinho aqui, José. Você quer comentar alguma coisa? Não, é Quer isso, comentar né? alguma coisa? Não? Alguém quer comentar? Achei muito interessante isso aqui, o que ele falou, aqui na última frase dele. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Gente, eu acho que isso é muito profundo, viu? Eu, a gente, né, me faz a pensar, isso me remete à providência divina, sabe, né? A Deus que a todos nós cuida, que nos dá aquilo que nós precisamos quando nós precisamos. Esses irmãos, né, estão nada mais, nada menos do que plantando aquilo que colheu, né? A plantação é, a Livre, né? plantação é, hã? A semeadura é livre. É livre, exatamente. A semeadura é livre, é espontânea. A gente semeia o que quer, se quiser, e assim por diante, né? Mas agora a colheita é obrigatória, né? Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Que já é um ditado muito antigo que toda criança sabe de cor, talvez, né? Mas no espiritismo é uma verdade, esse ditado transforma-se numa verdade, assim, acima de muitas outras coisas e mostra a providência divina. Eles ignoraram, né, as necessidades do espírito, as necessidades espirituais. Um se prendeu no materialismo, a outra se prendeu na luxúria, nos exageros, nos vícios, talvez, né? Estou eu extrapolando um pouquinho, porque não diz, mas imaginamos, né? Devido aos relatos, a gente começa a imaginar os tipos de cenários que um espírito da envergadura dela se meteu. Ou seja, então eles plantaram todas essas coisas. E chega a hora da morte, chega a hora do desencarne, os credores estão à porta. E quem são os credores? Algumas vezes são credores externos, outros espíritos a quem nós prejudicamos, a quem nós fizemos mal, a quem nós perseguimos, enfim, que quando desencarnamos estão lá do outro lado da nossa espera. Mas tem um outro credor também, que é a nossa própria consciência, né? E muitas das vezes esse credor é o mais cruel, porque somos nós sendo credores de nós mesmos. E às vezes a situação é tão séria que a gente vê esses espíritos, por exemplo, como esse senhor e como é essa senhora também, esse irmão e essa irmã, que estão presos em seus campos mentais, ainda vivendo naquele loop, né? Naqueles quadros que se repetem em suas mentes, né? Sem parar. Por quê? Porque sentem-se culpados, porque sentem-se presos, né, a essa realidade que já não existe mais. Mas o sentimento de culpa é tão grande que os torna prisioneiros de si mesmo. Mas aqui voltamos a dizer, nada é sem um motivo, nada é sem um porquê. Por que que eles são permitidos a ficarem nesses estados? Não indeterminadamente, mas pelo tempo determinado, mas pelo tempo necessário. Por quê? Porque é só passando por isso que eles vão
cair em si, aprender e a rever a própria situação. Como, por exemplo, esse último irmão que ele falou, ligado ao materialismo. Se eles, de repente, né, libertam ele do corpo físico e deixam ele ir, sem oferecer mais nenhuma ajuda, ele vai simplesmente voltar ao berço familiar e perseguir todos aqueles que ficaram com a sua fortuna, por exemplo, né? E que bem isso vai fazer a alguém? Não vai fazer bem a ninguém, nem mesmo ao espírito que desencarnou e nem aqueles que ainda estão encarnados, né? E assim por diante. Então nada é por acaso e nada acontece, né? Porque Deus é um Deus vingativo, porque Deus é um Deus, né, que gosta de ver a gente sofrer. Não, nós plantamos, nós colhemos e precisamos passar por essas situações para aprendermos as lições e poder depois, mais para frente, com a ajuda dos anjos de Deus, né, os espíritos benfeitores, a espiritualidade maior, começar a trilhar no caminho da retificação, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as paixões, né, que a gente tem, porque se a gente se torna escravo das paixões, por exemplo, ele tinha paixão pelo dinheiro, né, ela tinha paixão pelos prazeres, né, que ela desfrutava ali da vida, e se a gente se torna escravos das nossas paixões e a gente vive dessa forma na Terra, não vai ser diferente no mundo espiritual. Você vai continuar escravo das paixões, né? Só que você, com o agravo, que lá você não tem acesso a elas, e por isso que você enlouquece. Então, o agravante maior é que você continua o escravo das paixões, mas na Terra você tinha acesso a essas paixões e até dominava o que você gostava. No plano espiritual você não tem mais o acesso, e isso causa uma perturbação terrível e desespero, né, pro espírito que está ainda muito escravizado, né, ligado por aquelas paixões que ele não se desvinculou, não conseguiu, né, mesmo com o evento da desencarnação, ele não foi capaz de se desvincular nem um pouco. Tem até um episódio do André Luiz, que acho que não lembro se foi no Nosso Lar, no livro Nosso Lar ou em outro, que ele encontrou com o avô dele, né? E ele ficou muito, muito tocado de ver o avô agarrava lodo, né? No chão, assim, se agarrava e pegava lodo e segurava bastante forte com as mãos e não queria perder aquele lodo. E ele falou um pouco com o avô, mas o avô estava muito atormentado, querendo agarrar o lodo e não deu muita, não conseguiu perceber muito a presença dele. E aí o benfeitor falou para ele, é porque ele foi muito apegado ao dinheiro e ele tem muito medo ainda de perder o dinheiro, de perder, então ele agarra o lodo, né? A que ponto chega o apego, né, ao bem material da pessoa, a ponto dela não só não perceber, mas ela substituir o dinheiro por qualquer coisa que esteja ali na frente dela. Na casa do pai do André Luiz era o lodo, contanto que ela segure, né, agarre com as mãos aquilo ali. Então, a gente vive na morte como a gente viveu na vida, não tem muita diferença. Se você foi escravo do dinheiro, escravo do materialismo ou de qualquer outra coisa, na morte você continua, só que sem o acesso. E aí a perturbação é dobrada, né? É verdade, Alex. Muito bem dito isso que você falou. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então a gente continua a leitura. Então, você Nesse quer instante, continuar, José? sim, vamos continuar. Obrigado, pessoal, pelo comentário. Nesse instante, Jerônimo chamou-me apóstolos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez.
Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecimento, de esclarecer o outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera acolher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna e, no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar, Dimas, o que você deseja saber? Oh, beleza, hein? Era tudo que o André queria. Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Dimas responde, guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que, ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito. Parecia criança, né? Perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou minha pesquisa, asseverando. André, você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseja. Interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Oh, isso é importante, hein? Muito. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber, infantis de saber, eu diria. E, amparando Dimas, carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Então, eles estão viajando de volta para o nosso lar, né? Mas aí não fala o que vai acontecer com o Dimas, né? O Dimas vai voltar com eles? Mas ele disse Não, pode ser. amparando, eu imagino que o Dimas esteja com ele, né? Amparando o Dimas. Sim, o Dimas foi com eles, né? Mas eu posso estar enganado, mas eu penso que eles vão, antes de ir para o nosso lar, talvez eles vão diretamente para a casa de Fabiano, né? Porque pode ser, não sei, né? Pode ser que eles voltem para a casa de Fabiano, não sei. Mas Acho que o vai Dimas ser agora as cenas do próximo capítulo. vai voltar com o Jerônimo e o André Luiz, né? Ou não? Tá. Sim, porque ele já despediu da mãe, né? Já foi falado que a mãe já se despediu dele. Porque a mãe está num plano superior mais elevado, né? Como, como é geralmente o caso quando a gente vê, né? De muitas mães, né? Geralmente a mulher está num plano superior, superior assim, muito acima. Eu mesmo já falei para Thaís, né? Minha esposa, eu já falei para ela que quando eu desencarnar, eu vou pra colônia espiritual, chama Nosso Recanto, e a Thaís vai lá pro nosso lar, né? Porque o nosso recanto é onde o pessoal daqui dá mais baixo, entendeu? Mas é engraçado. Agora vamos comentar aqui, vou só fazer eu parar aqui de compartilhar, porque a gente já não vai dar mais para continuar a leitura, porque também até já acabou esse capítulo, né? Mas voltando aqui no que pegou aqui, eu achei muito interessante a questão do... Bom, nós só podemos agradecer a André Luiz, né, por essa sua curiosidade científica e espiritual, né? Porque é através dele, dessa curiosidade, da vontade dele de aprender, né, de que nós chegamos aonde nós estamos com esses livros e já temos aprendido tanta coisa, né? A gente para pensar, desde nosso lar até aqui, nós já lemos e aprendemos tantas coisas, né? E quando a gente chegar lá no último livro, depois temos que voltar para o começo de novo, porque de certeza vamos continuar aprendendo muita coisa.
é interessante isso que Jerônimo falou, de que André queria, né, assim, uma descrição exata, né, das coisas. Não, então, mas sente fome, sente calor, sente frio, sente sede, sente isso, sente aquilo. E, e Jerônimo foi logo dizer, olha, é muito interessante você tá assim, né, querer realmente documentar essas coisas, mas não podemos esquecer que cada caso é um caso, né? Porque imagina, se a gente leva isso ao pé da letra e falar, ah, então todo mundo vai ser assim, vai desencarnar do mesmo jeito que Dimas desencarnou, né? Não, não é bem assim. Tem espíritos que estão mais à frente de nós, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier de certeza desencarnou. Aliás, eu acho que Chico de Xavier, ele nem desencarnou, ele apenas levantou um dia sem o corpo físico, né? Porque de tão, talvez, assim, natural que tenha sido essa passagem, né? Dele, do plano físico para o plano é, espiritual. Digo eu, né? Isso sou eu fazendo as minhas assumindo, né? Minhas assumptions. Um, mas como Chico também, muitos outros, né? Então cada caso é um caso. Elia, pode falar. Sim, cada caso é um caso. Eu lembro-me de algumas leituras que fiz numa situação em que eu li qualquer coisa relacionado, até foi com o Chico, que ele tinha encontrado uma pessoa muito pobre com um ar desleixado, andrajoso mesmo, e deixou o grupinho com quem estava a andar e foi ter com essa pessoa e as pessoas ficaram assim muito interessadas. Então porquê é que ele se desviou e porquê é que foi assim especialmente a cumprimentar e falar com aquela pessoa? E ele disse que aquela pessoa tinha uma luz extraordinária, que estava ali só a passar esta encarnação para limar um conjunto de coisas, mas que espiritualmente era uma pessoa extremamente evoluída. E eu acredito que, mesmo aquelas pessoas que muitas vezes nós achamos que não têm, não são evoluídas espiritualmente, que são muito limitadas, podem exatamente utilizar uma reencarnação para ligar uma aresta, ou seja, vêm espiar qualquer coisa, vêm aprender qualquer coisa, tal como nós vamos, não é? E nós, se calhar, nem damos por ela, mas na verdade, se formos depois desencarnados, eventualmente ela estará num patamar espiritual muito mais sublime e muito mais delicado que nós, não é? E eu acredito nisso. Porque depois também há aquela grande coisa de a compaixão tem que ser praticada, não é? E a compaixão tem, eu acho que existe na base deste estado de consciência, de que a pessoa, quem somos nós para julgar? Não é? As aparências não dizem tudo e podes estar a olhar para uma pessoa que achas coitado. Ah, e pensares porque estudas espiritismo ou porque és um bom filósofo ou porque és muito culto ou muito rico que estás num patamar mais elevado e não estás definitivamente. Não é? Porque há várias dimensões, porque a vibração da evolução, não é? Da nossa evolução espiritual tem dimensões enormes e mundos muito especiais que nós não conseguimos assim perceber muito bem, não é? Mas Jesus deixou todos esses ensinamentos e os grandes chefes, os grandes sábios e iluminados nos dizem para ter amor, compaixão, não julgar, não é? Tudo isto está implícito que isto pode acontecer no reino dos encarnados. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. Entretanto, a questão da aceitação ao próximo, né, e da onde cada um de nós nos encontramos é um processo contínuo Sim, pode, sim, exato. e eterno, né, vamos assim dizer, né, porque se for olharmos ao mundo agora, por exemplo, principalmente agora, temos tido tantos conflitos de guerra, né, infelizmente, novamente na Europa, no Oriente Médio, essas tensões mais uma vez estão exacerbadas, e isso é tudo que falta da nossa compreensão, da nossa aceitação ao próximo, de como ele é ou ela é, e tentar entender e achar, né, o meio termo, Hum, né? E entendermos também que nada do que fazemos aqui nessa terra, como já falamos antes, né? Tudo aquilo que plantamos, nós iremos colher. Se nós plantamos sofrimento, né? O que é que acha que nós vamos plantar recolher quando chegarmos lá do outro lado, né? É, então, infelizmente, é uma pena que muitos dos nossos governantes, né, de países, enfim, pessoas de estatura, primeiros ministros, presidentes e afins, não tenham
uma visão espiritual, né, não só da vida, mas também da sua responsabilidade em relação ao próximo, né, porque uma vez que você é lhe dada uma alcunha, uma posição de, vamos assim dizer, de comando, como um primeiro-ministro, um presidente, né, de qualquer pessoa que está à frente de outra, né, há uma responsabilidade, há um trabalho a ser feito, né, e o trabalho que deveria ser feito é em prol do próximo. É uma pena que, infelizmente, devido às nossas imperfeições, às nossas paixões, às luxúrias e tudo mais, aquelas imperfeições, né, que nós trazemos conosco, né, ainda de outras vidas passadas, infelizmente, quando chegamos nesses cargos elevados, infelizmente, muitas das vezes essas nossas imperfeições acabam falando mais alto do que as nossas próprias virtudes e nos arrastam novamente, né, o lamaçal dos erros que já cometemos em outras vidas passadas. E voltamos novamente para esta cadeira. Voltamos novamente, né, uma vez que desencarnados dessa existência, né, carnal, voltamos para o plano espiritual e nos deparamos e colhemos tudo aquilo de mal que nós plantamos, né. Mas foi como dissemos antes também, a misericórdia divina está sempre presente, nunca nos desampara, e assim como tem as virtudes, né, a felicidade também, infelizmente, o sofrimento também nos é dado para o nosso próprio, melhoramento, né, como nós lemos nesse capítulo que acabamos de terminar. Mais alguém gostaria? Você tá no mute, Alex. Eu acho que foi só um barulho de background que a Elia teve. Ah, ok, tudo bem então. Então vamos encerrar o estudo, acho que já não há muito mais tempo também. Vamos encerrar por aqui, eu vou fazer a oração de encerramento. Então, aqueles que puderem, tiverem a condição, vou pedir para que feche seus olhos. Ou se quiser, continuar com ele aberto. Mentalize apenas na figura de Jesus, nosso querido mestre, que tanto nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. E que possamos externizar, direcionar a Ele o nosso agradecimento, o nosso amor e a nossa gratidão por tudo aquilo que nós temos visto, aprendido através do Espiritismo, que nada mais é do que parte também do seu trabalho, através de Allan Kardec, através dos espíritos benfeitores, que, juntamente com Allan Kardec, codificaram essa doutrina tão magnífica, tão maravilhosa, tão esclarecedora a todos nós, que há tanto traz-nos consolo, traz-nos ensinamentos que são imortais para o espírito, para a nossa alma. Agradecemos a vida do nosso querido Chico Xavier, também esse que foi ser de luz, que andou conosco nessa terra e que foi um feixe de luz em meio à escuridão e que trouxe-nos tanto mais saber das realidades e das verdades dos espíritos através dos seus livros, da sua psicografia abençoada. Agradecemos a André Luiz por tudo isso que nós temos aprendido com ele e por tudo mais que ainda iremos aprender em seus livros, através da sua pesquisa científica e espiritual, através da sua incessante vontade de aprender e ensinar. E com esse sentimento de gratidão, elevamos os nossos pensamentos ao nosso grande Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Palavras não são insuficientes para expressar
o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso desejo de expressarmos tudo aquilo que sentimos. E incapacitados que somos de extrapolar em palavras esses sentimentos. Procuramos então abraçar a humanidade como um ser só, elevando esse sentimento de amor, de caridade a todos aqueles irmãos e irmãs, crianças, velhos e jovens, que se encontram em sofrimento através do globo, sejam elas causadas por guerras, pela fome, pela destruição, pelas doenças, por tudo aquilo que nós, em nossos sentimentos de mesquinhos, sendo egoístas, causamos muitas das vezes ao nosso próximo. Que os governantes dos países possam terem seus olhos abertos pela espiritualidade maior e que eles possam enxergar que muito melhor seria fazer o bem do que o mal. Que nós possamos tolerar e compreender um ao outro, sermos tolerantes, abrirmos os laços de comunicação, tentarmos entender um ao outro e chegarmos às soluções dos nossos problemas. E que possamos assim, lado a lado, andarmos cada vez mais em direção ao mundo de regeneração, onde a paz e o amor irá reinar ainda maior do que encontramos agora. E assim, agraciados que somos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa plataforma digital para mais um estudo, pedimos à espiritualidade maior que nos dê a oportunidade e a permissão para encerrarmos mais esse estudo e que possamos todos nós descansarmos durante a noite e que possamos acordar amanhã refeitos, com as nossas energias refeitas, preparados para mais um dia de trabalho, de luta e de convivência com os nossos irmãos e irmãs nesse plano terrestre. Que assim seja. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos.